Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Eu sou o Padre Edilson Raposo, da Capela Santa Edviges de Belo Horizonte. Reflexão do dia. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos: Vamos para outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo, e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: Silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: Quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Meus irmãos, minhas irmãs, que ventania tão forte haverá ter sido esta que colocou em situação de medo, de aterrorizamento, os discípulos de Jesus. Sabemos que boa parte deles eram pescadores e certamente estavam acostumados com toda esta situação nos mares. Mas a mensagem que o Evangelho de hoje nos traz é exatamente esta: o nosso Senhor, Ele acalma o mar das turbulências da nossa vida. A sua palavra, a autoridade da sua presença é suficiente para fazer com que a nossa barca se mantenha firme, a nossa barca não afunde, para manter firme o nosso projeto e as nossas propostas. O Senhor, muitas vezes, embora pareça distante, embora pareça não se importar com aquilo que nos afeta, com aquilo que nos acomete, com aquilo que coloca em risco a nossa integridade física, a nossa integridade espiritual, Ele está atento às nossas necessidades e pede que sejamos pessoas de confiança e de plena fé. Sejamos capazes de perceber a sua presença e perceber a sua força vital. Nesta passagem do Santo Evangelho, depois de uma missão cumprida junto à multidão, Jesus Cristo com seus discípulos sentem esta necessidade de um descanso, de um retiro, de colocar-se um pouco à parte para que a missão possa ser continuada a seguir. E às vezes, nesses momentos de descanso, nesses momentos de afastamento da atuação mais intensa, nós também somos abalados por ventanias, somos abalados por tormentos, abalados por tempestades que podem balançar a nossa fé, podem colocar em risco ou pelo menos apresentar os limites da nossa existência, onde ainda falta termos esta convicção, esta certeza da presença e atuação de Deus em nós. Ou seja, também os discípulos precisavam passar por esta experiência, porque às vezes enquanto estavam na atuação junto com Jesus, preparando o atendimento à multidão, oferecendo as condições para que Cristo pudesse atender a todas as necessidades, curar os doentes, entregar a mensagem de vida, os discípulos não percebiam as suas próprias fragilidades. Nós, como cristãos, como homens, mulheres, nós padres, os bispos, precisamos também fazer estes momentos de retiro, de afastamento da atuação,
porque é o ponto em que nós, cultivando a espiritualidade, muitas vezes nos deparamos também com os nossos limites. E ao mesmo tempo em que vamos encontrar um Deus que é atento, um Deus que se importa, um Deus que não quer que a gente sucumba, é também um Deus que vai nos questionar. Ainda não tendes fé? Ainda não estais forte o suficiente para ser liderança para as multidões que chegam sedentas de Cristo? Meus irmãos, minhas irmãs, isto é parte da humanidade. E como todos batizados e batizadas, nós precisamos estar atentos a esta dimensão da nossa vida, esta dimensão da nossa fé. Então, a mensagem de Cristo colocada para os discípulos é a mensagem que chega a mim, é a mensagem que chega a você. A sua confiança em Deus é plena? Tem condições de compreender que os conflitos, os desafios, as tempestades, as ventanias, as vezes em que a barca da nossa vida está balançando, está quase afundando, está sendo invadida por águas não desejadas. Então, assim, qual é a nossa ação? A quem nós recorremos quando parece que Deus dorme ao nosso lado? Então são mensagens profundamente atuais e que nos coloca frente a frente com a qualidade da nossa fé e com a nossa capacidade de, diante das nossas fraquezas, nos dirigir àquele em quem nós confiamos, aquele que nós temos como Senhor e Salvador, e, portanto, Senhor da nossa vida. Que a nossa barca jamais sucumba, que as tempestades jamais sejam capazes, embora coloquem para a superfície as nossas fragilidades, jamais sejam capazes de nos fazer sucumbir. Oremos. Deus Pai de infinita misericórdia, fazei que Cristo seja Senhor da barca da minha vida, e que diante das dificuldades, desafios e tempestades, seja Ele a quem eu recorra, e que pela sua palavra e exemplo eu possa confiar e experimentar a leveza da vida e tudo aquilo que tens reservado para mim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.